Olá, meu amigo, minha amiga. Não se fala em outra coisa no meio político, senão da entrevista que o ministro Alexandre de Moraes concedeu ao jornal o Globo, onde ele faz ali uma série de considerações e algumas delas ganharam um contorno, né, um realce absolutamente extravagante, na minha opinião. Isso porque ele, de fato, teve acesso a uma infinidade de vídeos, de publicações durante os últimos anos que sugeriam algum tipo de ameaça, algum tipo de atentado, algum tipo de ação concreta contra a sua integridade física, assim como de outros ministros do Supremo Tribunal Federal. Eu mesmo mandei lá para o Supremo Tribunal Federal uma série de vídeos que chegavam até a mim, uma série de publicações com esse perfil, com esse tipo de conteúdo. Então, quando ele dá uma entrevista falando que tomou conhecimento disso, isso não significa especificamente, até porque ele deixou isso bem claro, né, que ele não temeu de uma forma absoluta que aquilo pudesse ter um desencadeamento instantâneo, mas é uma situação para se tomar cuidado, para se ter atenção. E, evidentemente, todas as informações que surgiram ao longo desses últimos tempos estão ali catalogadas, estão armazenadas, e certamente as que já têm sujeitos identificados terão as suas devidas responsabilizações a esses agentes. Agora, o que o meio bolsonarista está tentando fazer é uma espécie de transformar essa situação toda numa que coloque o ministro Alexandre de Moraes na condição de impedido ou de suspeito. Gente, acalmem seus coraçõezinhos, seus bolsonaristas, tolinhos, porque isto não vai acontecer. Por uma razão muito simples. Tem até uma publicação hoje do Dallagnol, que pensa, né, que sabe muito de direito, porque ele sugere esse tipo de iniciativa, né, que o ministro ele se envolveu tanto que ele não pode julgar absolutamente nada. Ora. Gente, se ameaçar um juiz fosse torná-lo impedido ou suspeito, nunca nenhum criminoso no Brasil seria condenado. Porque a cada novo juiz, o que o criminoso faria? Ameaçaria o juiz. E aí a gente ficaria nesse círculo vicioso. Não é por outra razão que tanto o Código Penal, o Código de Processo Penal e o Código de Processo Civil, os dois códigos, eles estabelecem as razões pelas quais um juiz tem que se afastar do julgamento da causa. E uma das situações que não funciona, que está ali prevista na lei, é justamente o réu, o acusado, provocar alguma situação de conflito com o magistrado para torná-lo justamente impedido ou suspeito. Então essas criaturinhas podem ir tirando o cavalinho da chuva. Eu vou conversar com vocês, dar mais alguns detalhes sobre o que está acontecendo, trazer novas informações, mas antes de mais nada, é sempre muito importante convidar você que está chegando agora no nosso portal pela primeira vez e não nos conhecia, para que você se inscreva aqui conosco. Você que é muito bem-vindo, muito bem-vindo. Conheça, muito bom, bem-vindo e muito bem-vinda. Conheça também os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe, recomende, não se esqueça, dê o seu joinha, o seu comentário e, se puder, se inscreva também no nosso clube de membros, tá legal? Então vamos aqui aos nossos papos, né? Bom, em primeiro lugar, a entrevista do ministro Alexandre de Moraes, né? Com esse destaque todo, muita gente reverberando, né? E, enfim, como eu disse para vocês, muitas criaturas exóticas andaram publicando uma série de bravatas, né? Até onde uma dessas bravatas poderia fazer com que um sujeito colocasse explosivos num caminhão-tanque ou matasse pessoas, vai uma questão para a gente prestar mais atenção. Até onde uma pessoa que dizia que invadiu o Congresso acabou invadindo, quem iria financiar acabou financiando, enfim, quem urdiu todas essas situações, isso tem que ser visto sempre com muita serenidade, né, muita racionalidade, mas para isso existem inquéritos. Existem os processos que vão pegar as provas, os testemunhos, enfim, a materialidade para poder apresentar ali a denúncia contra os criminosos. Bom, o que tem muita gente também reclamando, aliás, o Dallagnol principal deles, né, esse tipo de situação aqui, que o Lula, no meio daquela confusão toda do dia 8, aquela situação que todos nós estávamos vendo pelas televisões e pelas redes sociais, o Lula ligou via intermediação do ministro Flávio Dino para o ministro Alexandre de Moraes para fazer ali, numa situação emergencial, uma consulta
do que se poderia fazer constitucionalmente para não ter nenhum resvalo. Não dava para esperar tudo acontecer e mandar um ofício, não, a situação ali foi de emergência. Como é que se salva a democracia diante daquela coisa toda que estava acontecendo no dia 8 de janeiro? Então, sobre isso também, essas pessoas que estão vendo algum tipo de irregularidade também podem colocar, tirar o cavalinho da chuva, porque ele vai ficar molhadinho se isso não acontecer, né? E se as questões apresentadas elas têm uma consistência muito grande, para isso, como eu disse para vocês, existe a Polícia Federal. Está aqui o diretor-geral da Polícia Federal já manifestou que nos casos elencados aí, se a Polícia Federal for provocada para examinar algum deles, a situação será examinada e os responsáveis serão responsabilizados. A direita, que está muito apavorada, está sem assunto, está achando que isso tudo foi uma fantasia, né, do ministro Alexandre de Moraes. Uma das criaturinhas é esse senhor Nicolas Ferreira, que publicou o seguinte: Hollywood está perdendo um roteirista. Acalme seu coração, seu Nicolas. A sua hora também vai chegar de senhor prestar contas, né, disso tudo que aconteceu. A Bárbara de Atualizei escreveu: não é possível. Ela publica aqui um vídeo escrito da CNN 360. Falei com o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, que me disse que a ameaça de enforcamento contra Moraes é uma troca de mensagem alucinada nas redes e que as investigações seguem em curso. Deputado da oposição cobra provas e PT defende o ministro. Então aqui também mais uma repercussão desse mundo cão. E aí vem o Deltan Dallagnol, né, dizendo que o ano de 2023 foi o ano da promiscuidade entre os poderes. Olha, logo ele, hein, falando de promiscuidade entre poderes. E por trás dessa história toda, a figura do inelegível continua a se movimentar. Ontem ele publicou um vídeo sugerindo que tem uma bomba, né? E a bomba, eu conversei com vocês, seria, no final da história, o fato de que Preta Gil ganhou as eleições do Brasil. Preta Gil, com 400 influenciadores digitais, né? Pessoas que normalmente se atém a assuntos fora da política, pessoas que estão ali com sites de vida de artista, enfim, que esses 400 canais, comandados ali por Preta Gil, garantiram a eleição de Lula, né? E aí é o seguinte, hoje ele fez uma publicação muito engraçada, né? No mínimo que eu vou compartilhar com vocês. Sobre essa teoria conspiratória que foi Preta Gil, que urdiu a eleição de Lula, ele publicou ele indicou, né, o vídeo desse indivíduo aqui, ó, que eu nunca tinha visto na minha vida, né? E esse indivíduo fala, e no final da história não se explica absolutamente nada. Veja aqui um trechinho, então escute. Mas o que tem a ver com as eleições? Como que o Lula pode ser cassado por causa disso? Pois é, gente, vocês viram que ele falou 400 perfis. Além desses 400 perfis que a Mind, essa empresa, cuida, ainda tem mais esses perfis aqui, ó, que muitos de vocês já devem ter visto. Alfinetei Kim, babado. E o negócio, gente, Insta, não sei o quê. É mais complicado do que a gente poderia imaginar, porque o indivíduo aqui, ele está dizendo que a chapa de Lula e Alckmin pode ser caçada, né? Eu não sei de onde ele tirou isso aí, mas enfim, né? Desse universo cão do bolsonarismo, o que a gente pode esperar? E hoje o Bolsonaro, ele publicou no Twitter dele um videozinho ensaiadinho, né? Ele fica paradinho, aí alguém chega e diz assim para ele: vem, cedinho, lá na praia, na Barra da Tijuca, em frente a uma das suas casas, que ele tem 2 casas no condomínio, de frente ali para o mar, né? Com o salário de um deputado, nenhum deputado consegue comprar 2 casas na frente ali do mar, na Barra da Tijuca, zona nobre do Rio de Janeiro. Mas o cidadão aqui, o inelegível, ele conseguiu essa proeza e conseguiu comprar mais imóveis. E as mulheres dele, as ex-mulheres dele também conseguiram comprar, os filhos, todo mundo comprou imóvel, inclusive boa parte em dinheiro vivo, né? Enfim, e aí ele publicou esse vídeo aqui, ó. Como vocês podem ver, aqui na cena congelada, ele tá paradinho aqui até o momento que ele dá ele pede ele começa a caminhar, né? Aí vamos ver o que acontece aqui, vamos lá. 1, 2, 3 e... Opa, não foi? Peraí.
Só porque eu falei agora, vamos ver se vai. 1, 2, 3 e... Foi. Ele estava paradinho, aí ele começa a andar. Aí acontece o seguinte, vamos lá. Bom dia a todos. Hoje são 4 de janeiro, 6h30 da manhã, estou aqui na Barra da Tijuca. Aí é o seguinte. Aí ele fala que a casa é famosa, na casa dele ali do lado, enfim. E aí ele sugere as pessoas a assistirem, a lerem, né, uma publicação dessa senhora aqui, chamada Mônica Arcuri, que é assistente parlamentar, evidentemente, de algum parlamentar de direita. Eu não conheço. E aí ela pega esse vídeo daquele sujeito que a gente não conhece, dizendo que a chapa Lula e Alckmin poderá ser caçada, e aí desenvolve ali uma teoria conspiratória, aquelas maluquices todas que a gente vê esse povo da direita dizer para cima e para baixo, né? E evidentemente isso está sendo repercutido nas redes bolsonaristas. Mas é um negócio totalmente sem pé nem cabeça, porque fica tentando se explicar que sites de fofoca estiveram articulados com o governo, com então a campanha de Lula para ganhar as eleições, e que, enfim... É uma situação sem pé nem cabeça, mas é o que sobrou para essas pessoas, né? Eles ficam publicando coisas como essa aqui que eu já comentei com vocês, ó. Que Preta Gil seria a articuladora da campanha de Lula, né? Bom, isso aí não tem a menor possibilidade de dar em nada, quer dizer, não tem a menor possibilidade de dar em alguma coisa, né? Melhor dizendo, né? Mas essa gente vai continuar fazendo esse tipo de coisa porque eles ficaram completamente sem assunto. E aquele que andou reclamando mais cedo dos vídeos institucionais do governo, falando de casa própria, e que deu a sua receita de você adquirir sua casa própria, que é muito simples. É você botar uma grana de um aluguel no envelope e dar para ele, para a igreja dele, né? E que as coisas se resolverão. E hoje, como ele deve ser uma pessoa que jamais foi a uma feira ou supermercado, ele coloca aqui, explica para nós, petralhas hipócritas. Aí ele coloca aqui nessa publicação, né? Aqui uma senhora falando que os preços das frutas, dos legumes subiram, né? A pessoa dizendo, ela tá tudo mais caro, olha só como é que as coisas encareceram no governo Lula, enfim, né? Cebola, discurso sempre. R$ 12,99, R$ 13 aqui de cebola. E é o seguinte, a questão toda, gente, é que os fatos estão aí. O IBGE, que faz o acompanhamento constante dos preços das coisas que nós consumimos, demonstrou que no último ano a cesta básica diminuiu, os alimentos fundamentais também baixaram de preço, com exceção do arroz, por um conjunto de situações que tornou o arroz um valor superior ao de outras épocas. Mas isso acontece sazonalmente com todos os alimentos, em função de várias situações, né? Mas o fato é que o salário mínimo está subindo, a economia está estabilizada, não aconteceu a catástrofe que esses profetas do demo fizeram, e agora eles estão só pensando como escapar da polícia e da justiça. E fazendo esse tipo de trambique que eles estão colocando nas redes sociais, eles não vão conseguir absolutamente nada. As filas vão andar e nós vamos ficar aqui jogando luzes sobre eles. Bom, eu fico por aqui, gente. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau!